Como fazer um modelo de DNA usando materiais comuns? Fazendo um modelo com miçangas e hastes de chenille. Providencie os materiais. Você vai precisar de pelo menos 4 hastes de chenille de 30 cm e várias miçangas de pelo menos 6 cores diferentes. As miçangas para cabelo são as melhores para esse projeto. Mas você também pode usar qualquer outro tipo de miçanga que tenha um buraco largo o suficiente para encaixar as hastes de chenille. Cada par de haste de chenille deve ser de uma cor diferente. Dessa forma você terá 4 hastes com 2 cores diferentes. Corte as hastes. Pegue 2 hastes de chenille da mesma cor e corte-as em pedaços de 5 cm. Você vai usá-los para montar seus pares de CG e TA feitos com miçangas. Deixe as outras 2 hastes inteiras. Encaixe as miçangas na dupla hélice. Use 2 cores diferentes de miçangas para representar os grupos de açúcares e fosfatos. Encaixe as miçangas em cores alternadas em cada uma das hastes. As 2 cadeias que formam a dupla hélice devem ser correspondentes. Logo, as miçangas têm que estar na mesma ordem. Deixe um pequeno espaço entre cada miçanga para que possa prender as outras hastes de chenille. Encaixe as miçangas na base de nitrogênio. Pegue as outras 4 cores de miçangas e organize-as em pares. As mesmas 2 cores devem ir sempre juntas para representar os pares de citosina e guanina, timina e adenina. Encaixe uma miçanga de cada par nas pontas de cada pedaço de haste de chenille. Deixe um pequeno espaço nas pontas para enrolá-las nas duplas hélices. Não importa a ordem que as miçangas estão encaixadas nas hastes, desde que estejam nos pares corretos. Prenda as hastes com miçangas. Pegue as hastes de 5 cm com miçangas e enrole as pontas em volta da haste longa que representa a dupla hélice. Coloque cada peça espaçada de tal forma que elas estejam sempre encaixadas abaixo de uma miçanga da mesma cor. Você deve pular todas as miçangas de outra cor na haste de dupla hélice. A ordem das peças de 5 cm não importa. Você pode organizá-las da maneira que quiser na dupla hélice. Gire a dupla hélice. Assim que todas as peças pequenas forem encaixadas, gire as pontas da dupla hélice em um movimento anti-horário para que fique com a aparência de uma verdadeira cadeia de DNA. Divirta-se. Seu modelo de DNA está completo. Fazendo um modelo com bolas de isopor. Providencie os materiais. Para essa versão do projeto, você vai precisar de pequenas bolas de isopor, agulha e linha, tinta e palitos de dente. Pinte as bolas de isopor. Escolha 6 cores diferentes para representar os grupos de açúcares e fosfato. E as 4 bases nitrogenadas. Podem ser 6 cores à sua escolha. Você vai precisar pintar 16 bolas para representar o açúcar, 14 para o fosfato e 4 cores diferentes para cada base nitrogenada. Citosina, guanina, timina, adenina. Você pode decidir que uma das cores seja branco. Logo você não precisará pintar algumas das bolas de isopores. Será mais fácil deixar as bolas de açúcar brancas. Assim vai reduzir bastante seu trabalho. Organize as bases nitrogenadas em pares. Assim que a tinta estiver seca, decida uma cor para cada base nitrogenada.
Depois as organize em pares de acordo com as combinações. Citosina sempre fica com a guanina. Timina sempre com adenina. A ordem das cores não importa, desde que fiquem nos pares corretos. Espete um palito de dente entre cada par, deixando as pontas com um espaço livre. Faça a dupla hélice, usando a linha e a agulha. Corte um pedaço de linha grande suficiente para atravessar 15 bolas de isopor. Faça um nó na ponta e passe a outra ponta pela agulha. Alinhe as bolas de isopor de açúcares e fosfato de tal forma que se alternem em duas linhas de 15. Haverá mais bolas de açúcar que de fosfato. As duas cadeias de açúcar e fosfato devem estar na mesma ordem, de forma que fiquem alinhadas quando colocadas lado a lado. Passe a linha pelo centro de cada bola, alternando açúcar e fosfato. Faça um nó no fim de cada linha para evitar que as bolas escapem. Prenda as bases nitrogenadas às cadeias da dupla hélice. Pegue os palitos de dentes com o par de bases nitrogenadas e espete as pontas nas bolas de açúcar. Em cada linha da dupla hélice, prenda os pares apenas nas bolas que representam o açúcar. Exatamente como o verdadeiro DNA é organizado. Os palitos de dente devem ser suficientemente espetados para que as bases nitrogenadas não caiam facilmente. Gire a dupla hélice. Assim que todos os palitos com as bases nitrogenadas forem espetados nos açúcares, gire a duas cordas em um movimento anti-horário para imitar a aparência da verdadeira dupla hélice. Seu modelo está pronto. Fazendo um modelo com doces. Escolha os doces. Para fazer as laterais de açúcares e fosfato, use tubos de alcaçuz com um furo no meio ou marshmallow em forma de tubo. Use duas cores diferentes. Para as bases de nitrogênio, use balas de gelatina de 4 cores diferentes. Você pode escolher outros doces, mas eles devem ser macios o bastante para serem furados com palitos de dente. Se preferir, marshmallows coloridos são um ótimo substituto para as balas de gelatina. Prepare os outros materiais. Providencie alguns cordões e palitos de dente para a montagem do modelo. Meça aproximadamente 30 centímetros de cordão e corte. Mas você pode cortá-lo maior ou menor de acordo com o tamanho do modelo de DNA que você prefira fazer. Use 2 pedaços de cordão do mesmo tamanho para fazer a dupla hélice. Compre pelo menos uma dúzia de palitos de dente, pois você pode precisar de mais dependendo do tamanho do modelo que você escolheu fazer. Corte os tubos de alcaçuz. Você passará o cordão por eles alternando as cores. Corte-os para que fiquem com aproximadamente 2,5 centímetros de comprimento. Organize as balas de gelatina em pares, em uma cadeia de DNA. Os pares de citosina e guanina, C e G, são emparelhados juntos, enquanto timina e adenina sempre formam outro par. Escolha balas de gelatina de 4 cores diferentes para representar essas bases nitrogenadas. Não tem problema se o par estiver como CG ou GC, desde que estejam sempre C e G juntos. Você não pode misturar as cores que representam os pares. Por exemplo, você não pode montar pares de TG ou AC. As cores escolhidas são completamente arbitrárias e inteiramente baseadas na sua preferência pessoal.
Passe o cordão por dentro dos alcaçuces. Faça um nó na ponta de cada cordão para evitar que eles escapem. Passe o cordão pelo buraco dos alcaçuces alternando as cores. Se o alcaçuz não tiver furo, use uma agulha grossa para passar o cordão. As duas cores de alcaçuz simbolizam o açúcar e o fosfato que constituem a dupla hélice da cadeia. Escolha uma cor para ser o grupo de açúcar. As balas de gelatina devem ser encaixadas nos alcaçuces dessa cor. As duas cadeias devem ter as peças de alcaçuz na mesma ordem. Assim elas estarão alinhadas quando colocadas lado a lado. Faça um nó na outra ponta do cordão assim que tiver terminado de encaixar todas as peças de alcaçuz. Encaixe as balas de gelatina usando os palitos de dentes. Depois de separar as balas de gelatina em grupos de CG e TA, espete os pares de balas de gelatina nas pontas dos palitos de dente. Empurre a bala o suficiente para que pelo menos 0,5 cm da ponta do palito fique para fora. Você pode ter mais pares de uma combinação do que da outra. O número de pares em um DNA de verdade determina as diferenças e mudanças nos genes que eles formam. Prenda as balas ao alcaçuz. Apoie as duas cadeias de alcaçuz em uma superfície plana e prenda os palitos com as balas no alcaçuz usando as pontas que ficaram livres. Você deve prender os palitos somente na cor que você decidiu que seriam as moléculas de açúcar. Todas devem ficar presas na mesma cor de alcaçuz. Por exemplo, todas as peças vermelhas. Use todos os pares de balas no palito. Não se preocupe em economizá-las. Gire a dupla hélice. Assim que tiver prendido todos os palitos com bala no alcaçuz, gire a cadeia em um movimento anti-horário para que fique com a aparência de uma verdadeira dupla hélice. Curta seu modelo de DNA.